Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, Joselito, professor Guazelli, dois pesquisadores extremamente importantes, né, que contribuem muito para os estudos, né, sobre a cultura regional. Hoje, então, nós vamos participar desse seminário direcionado aos professores da rede, né, que tem esse objetivo de reunir nomes importantes da pesquisa histórica do Rio Grande do Sul, que discutam, então, sobre a significação do Parque Histórico General Bento Gonçalves como patrimônio histórico-cultural. Né? E, então, esse é um produto, né, desse edital que foi feito pela Prefeitura de Cristal, né, e que visa contribuir, então, para a consolidação do conhecimento dos professores da rede, né, que efetivamente são pessoas que vão utilizar-se desse equipamento cultural e para trabalhar em sala de aula, para melhor aproveitar isso e problematizar essas questões, né? Então, as pesquisas de vocês vêm muito no sentido de dar aos professores subsídios para pensar melhor ou pensar de maneiras diferentes esse patrimônio, né? De certo modo, esse monumento, né? Essa casa, ela é um tipo de monumento, uma edificação que que visa uma simbologia, né? Então, eu gostaria de apresentar, né, o professor César Guazelli. Então, ele é licenciado em História pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela Universidade General Sarmiento, pela Universidade de Lisboa e na Universidade Federal de São Paulo. E atua também como professor titular, então, do Departamento de História e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Joselito também. Tá? E o Joselito, que é um professor que atua, né, está diretamente relacionado com a atuação em sala de aula por meio do Colégio de Aplicação, é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciado, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é professor, então, do Colégio de Aplicação, né? E também faz parte do programa de pós-graduação de História da URGS. Né? E eu acho que essas contribuições são extremamente importantes para aquilo que esse projeto está se propondo. Tá? Agradeço novamente e passo a palavra, então, ao Joselito. Então, boa noite a todas e todos. Eu que agradeço muito a Carla pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho para vocês e conversar com a Carla e com o Guazelli, né, que sempre é um prazer fazer trocas com os dois. E aprendo muito, inclusive. Então, o que eu pensei em conversar hoje seria uma questão mais geral de memória histórica e memória pública no Rio Grande do Sul, que tem relação com o espaço que vocês estão trabalhando, né, que tem a ver com uma memória particular de um personagem específico, que é o Bento Gonçalves, mas que é construído dentro de um contexto mais amplo de invenção de tradições gaúchas e de invenção ou criação, construção de uma memória histórica farroupilha, né, o Guazelli acho que vai detalhar bastante isso para vocês depois, e que tem a ver com processos e tempos históricos posteriores ao próprio evento da Farroupilha. Então, eu gostaria de começar com uma apresentação, que eu tenho algumas imagens, eu não vou passar todas para vocês, mas eu gostaria de convidar vocês para se exercitarem, fazer um exercício de imaginação, buscarem respostas aí, em casa, enfim, para essas perguntas, né? Para começar, por que dizem que somos gaúchos? Por que será? Depois, por que comemoramos todo ano uma guerra perdida? Acho que o Guazelli não vai gostar dessa pergunta, mas é um ponto de vista, uma leitura possível. Segundo, onde estão os indígenas? Onde estão os indígenas missioneiros, se a gente pensar numa memória de Rio Grande do Sul, que é centrada nessa saga dos farrapos. E depois, né, e não menos importante, muito mais, inclusive, quem disse, muito mais em relação aos farrapos, né, quem disse que não houve escravidão no Rio Grande do Sul, porque esse foi uma tópica muito forte na produção, inclusive, de historiadores não profissionalizados na universidade, mas historiadores que produziam história
Em academias mais tradicionais, como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, desde a década de 1920, inclusive a Academia de Letras local, etc., mas se criou uma ideia de que não houve escravidão, ou o recurso à escravidão no Rio Grande do Sul era muito pequeno na instância, e quando houve, ainda existia uma certa democracia racial sulina. Quer dizer, se o patrão e o dono da estância eventualmente trabalhasse na estância junto com o peão, então tinha uma certa situação de igualdade, mascarando, evidentemente, que um era dono da propriedade, né, exercia poder, e o outro vendia o seu trabalho, e no caso da escravidão nem vendia, né, era um trabalho forçado. Então, esse mito tem uma relação com o mito mais amplo de branquitude do Rio Grande do Sul, assim como o próprio mito, ou seja, o próprio apagamento da memória indígena missioneira. A mesma historiografia tradicional que eu falei para vocês, optou por muitos anos em não incluir a história dos 7 povos das missões na narrativa de história do Rio Grande do Sul. A justificativa, seria histórica deles, é que esse tipo de povoação respondia, né, de um lado a coroa espanhola, então eles falavam espanhol, etc., não estava integrado na América Portuguesa, no que iria ser o Brasil e o Rio Grande do Sul, o extremo sul dessa América Portuguesa. Evidentemente que a coisa não está só por aí, né? Reconhecer, incluir, né, a tradição missioneira dentro da narrativa de história do Rio Grande do Sul significa incluir a participação indígena na construção da região. E a gente sabe que isso também implica em questões políticas também, né? Numa situação em que até hoje populações indígenas lutam para ter reconhecida, né, a posse da própria terra. Então, isso que eu estou falando para vocês vigorou na década de 1920, quando começou a ser construída essa memória, até mais ou menos a década de 70, né, quando a universidade começa a formar, aliás, a universidade forma professores de história desde a década de 30 e 40, mas começa a formar pesquisadores e começa a ocupar esse lugar de pesquisa, de produção de conhecimento histórico-científico. É um conhecimento objetivo, no sentido que ele é distanciado dessa memória histórica mais tradicional. E aí é importante a gente ter em mente a diferença entre história e memória. Mas, por história, a gente entende tanto a experiência de mulheres e homens ao longo do tempo, uma definição aí de um historiador francês, que é básico para a gente, que é o Marc Bloch, mas a gente também entende a ciência que estuda essa experiência, é a disciplina que estuda essa experiência, e colocando essa experiência em distanciamento em relação às nossas próprias opções políticas e adesões afetivas. Não era o que acontecia com essa memória histórica mesmo produzida pelos historiadores, que tinham um viés de celebração, de comemoração. E por isso ela é chamada até hoje de uma história monumento. Né? O monumento ele é feito para ser lembrado. Né? Então tem uma diferença. Né? O Guazelli, a Carla e eu, a gente está inserido nessa outra relação com o passado, que é essa universidade. Né? E o Guazelli formou a nossa geração, inclusive, por esse caminho. Né? Então, o que eu vou apresentar para vocês pode parecer, inclusive, para quem tem uma adesão mais próxima dessa memória de forma afetiva, pode ser um pouquinho dura, porque a gente desconstrói os mitos, mas esse é o trabalho da história de viés científico, né? Dialogar com a memória, dialogar com os mitos e desconstruir os mitos históricos, né? E eu acho e eu defendo que esse tem seu papel, evidentemente, também do professor na sala de aula. E aí eu digo para vocês que essa imagem que eu trouxe para iniciar a conversa é uma reprodução de várias capas de livros, filmes, né, que vocês reconhecem facilmente, que eu costumo apresentar para os meus alunos de educação básica, quando a gente discute a questão da Farroupilha ou outras questões relacionadas à história do Rio Grande do Sul, principalmente durante a Semana Farroupilha, que é uma semana de comemoração. E eu acho que a gente não pode se furtar, enquanto professor e historiador, né, de dialogar com essa memória, de aproveitar o espaço, né, já que a gente tem a mobilização de muita gente, da mídia impressa, da mídia televisiva, etc., né, envolvida em mostrar essa memória, por que não usá-la
e usar as referências que os nossos alunos têm em relação a essa memória para desconstruí-la ou para mostrar outros pontos de vista. Então, vou fazer uma breve tentativa de mostrar esse outro ponto de vista. Eu vou passar um pouquinho rapidinho aqui, mas primeiro é interessante a gente pensar que no Rio Grande do Sul a gente tem dois momentos diferentes de se imaginar como gaúcho, né? Tem uma produção de um imaginário, de memórias, assim, mais gerais, que a gente pode chamar de gauchesco, inspirado numa cultura gaúcha popular, que é original ali desde o século XVIII, que vem junto com a formação desse tipo histórico do gaúcho e vem até o século XXI. Né? A gente tem imagens a respeito do que é esse gaúcho e a gente se pauta por essas imagens, inclusive para se definir no mundo. Né, uma identidade regional de gaúcho, né? E aí aquela pergunta, por que a gente é gaúcho só porque nasceu aqui? Até a década mais ou menos de 20, a gente não era, não, gaúcho porque nasceu aqui, a gente era sul-rio-grandense, ou rio-grandense, quer dizer, era assim que a gente se chamava, era assim que a gente se identificava. E mesmo da década de 20 até a década de 30, isso era ainda muito raro, principalmente em populações urbanas como de Porto Alegre. Ainda, se vocês pegarem, por exemplo, associações profissionais mais antigas, como a Associação Rio-Grandense de Imprensa, né, não é a Associação Gaúcha de Imprensa. Então, esse imaginário tem uma história. Né? Por que a gente chegou nisso? Em paralelo a ele, tem alguns processos, pelo menos dois momentos, de invenção de tradição gaúcha no Rio Grande do Sul, baseada nessa memória e nesse imaginário. O que eu entendo por invenção de tradição? Momentos ou etapas da história em que se formalizam rituais. E a gente pode pensar logo de cara nas danças gaúchas, a gente pode pensar no CTG, né? Quer dizer, é uma memória que ela é praticada, ela é viva, né? Ela é reproduzida em diversos momentos, né? Mas ela é baseada, inspirada em eventos possíveis do passado, mas em eventos imaginados também a respeito desse passado. Vou falar depois para vocês desses dois momentos, né, de invenção de tradições, mas eu trouxe aqui um mapa recente contemporâneo, mas que mostra, né, o quanto os nossos limites físicos, né, de divisão entre o que é a América Portuguesa ou o Brasil e o Rio Grande do Sul e a região platina, ela variou ao longo do tempo, né? Então aqui a gente tem um limite físico que exclui esses povos fronteiriços, esses povos missioneiros. A gente já teve, né, uma parte do que seria o norte do Uruguai. O próprio Uruguai já foi incorporado, né, como província cisplatina ao Império do Brasil também. Então isso tudo varia. E quando a gente fala em fronteira, em estudos históricos e também geográficos, a gente está pensando numa grande área porosa de trocas, né, de pessoas que circulam, de culturas que circulam, e isso é importante para definir, né, tanto a população, né, quanto o nosso imaginário também. E isso explica por que a gente vai encontrar imagens de gaúchos, né, celebrando, por exemplo, uma ideia de nação na Argentina, ou imagens de gaúcho para celebrar a nacionalidade uruguaia. São criadas a partir dessa figura histórica, social fronteiriça, né, que eram sujeitos que estavam empregados na lida do campo para caçar gado, que se criou de forma até quase selvagem, assim, um gado que se criou nessa região de Pampa e depois foi mobilizado para trabalhar nas estâncias já, né, definidas como estâncias, como trabalhador assalariado. E, evidentemente, o que eu queria chamar a atenção é que o gaúcho histórico, que a gente sempre celebra, é um sujeito mestiço, né? É produto dos encontros, né, físicos e culturais entre indígenas, africanos, espanhóis e portugueses, né? Então, são etnias diferentes, com matrizes culturais, com práticas sociais construídas na interação. Isso é importante porque quando a gente tende a pensar em questão de uma memória e não uma história, né, se tem uma visão de purismo às vezes. E na ideia de Rio Grande Gaúcho, se tem uma visão de que gaúcho é uma coisa fechada, né, e que se opõe a nordestino, paulista, enfim,
Então, na verdade, não existe isso na história. A história é sempre uma história de trocas, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui que é do século XIX, né, de um viajante e gravurista pintor francês, o Debré, de charruas indígenas, ele chamou de civilizados, mas aqui a gente vê já ostentando um vestuário de gaúcho, né? Para quem não conhece, que são boleadeiras, que são usadas para caçar o gado, né? Espora para o cavalo, enfim. Então, isso é o gaúcho histórico. Aqui tem uma outra representação, também do Debré, de um tropeiro, que também sempre é celebrado, né? E um tropeiro que é um escravo nele, né? E aí desconstruindo aquele mito da escravidão que não existiu. Claro que ela existiu, tanto existiu que a gente tem uma presença forte, importante, de população afro-brasileira no Rio Grande do Sul, tanto em termos de participação, né, na população, quanto participação na construção da região, dos nossos símbolos também, das nossas tradições ou costumes, né. Então, a gente vai ter, ao longo do século XVIII e XIX, uma série de guerras para delimitar esses espaços físicos, e o gaúcho, geralmente, ele era mobilizado nessas guerras, de um lado, de outro, enfim. E em um espaço, assim, de fronteira indefinida, evidentemente que tinham trocas, comércio não oficial, que é chamado de contrabando. E o gaúcho participava disso. E, por isso, no século XIX, gaúcho era uma palavra feia. Né? Ser chamado de gaúcho era ser chamado de contrabandista, tinha a ver com um certo banditismo social. Por isso que eu disse para vocês que um porto-alegrense, né, ou mesmo pelotense, uma pessoa de uma cidade maior, não se identificaria, talvez se sentisse até ofendido com essa palavra. Muito provavelmente, mesmo a elite estanceira do século XIX, como é o caso do Bento Gonçalves, não se considerasse gaúcho. Gaúcho é o sujeito popular que ele poderia mobilizar, né, nas suas tropas dentro do evento Farroupilha, mas ele não. Aí, o que acontece? Século XIX, a gente tem um movimento geral de romantismo, de inventariar passados e construir uma ideia de nação. Isso acontece em vários países do mundo, acontece no Brasil também. Mas pense num país como o Brasil, que se tornou independente no século XIX, em pouco tempo, né, e com uma proporção gigantesca, né, como um país continental, ou seja, tem realidades locais e regionais muito distintas. Então, como construir uma ideia de brasileiro? Inicialmente, já terminei não meus sei 20 se tu minutos. estava tentando mostrar a imagem anterior, a do Debré e tal, elas não estão aparecendo no vídeo. Não sei se está aparecendo para ti, mas para nós não está. Não sei se tu está colocando. Eu estou numa citação do José de Alencar. Não, mas para nós continua a mesma imagem do início, aquela dos questionamentos. Eu mostrei um monte de coisa para vocês, desculpa. Não, tu foste falando, mas as imagens não estão aparecendo, está naquela dos questionamentos. Por isso que quando tu falou do mar, agora está vindo. Agora veio as identidades gaúchas. Desculpas. Mas isso aqui é exatamente o que eu falei para vocês sobre a produção de imaginário, invenção de tradições. Isso, o mapa. Eu achei que eu estava mostrando esse mapa para vocês. Não, né? O mapa não tinha aparecido ainda. Esse é o mapa, essa é a figura do gaúcho histórico. Isso. A questão da mestiçagem. A rua civilizada, ou seja, o gaúcho histórico. O tropeiro. Esse tropeiro é maravilhoso. Que também é uma figura do Debré. A questão, então, do gaúcho Gaudério, né, que é visto como um vagabundo, né, que circula sem muita definição nem de nação, nem de respeito à lei, enfim, né, que tem filiações diretas com esse sujeito que é o dono da estância, né. E aí eu estava nessa parte, né. Agora estamos atualizados, sincronizados, a tua fala sincronizados. E aí eu estava nessa parte para explicar para vocês que o movimento romântico no século XIX começou a criar a ideia de nação a partir de tipos regionais. Um deles foi o gaúcho. O gaúcho foi selecionado para representar o brasileiro do Sul, né, para uma elite, inclusive, que não fazia parte do Rio Grande do Sul. A Carla Renata mostra isso muito bem nos trabalhos dela, inclusive, né? O José de Alencar não é do Rio Grande do Sul, é um grande escritor romântico que a gente estuda na escola, inclusive, né? E ele, inclusive, não veio para o Rio Grande do Sul para escrever o livro chamado O Gaúcho.
né? Ele leu textos escritos do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, e criou essa ficção. Mas eu chamo a atenção para vocês o quanto essa ficção ela é romantizada, no sentido de mitificada, né? O gaúcho é chamado aqui de centauro da América, né? Então, é uma visão muito de celebração mesmo, assim, de memória. E outra coisa, outro dado interessante, né? É alguém de fora que vem e diz que o gaúcho é o representativo do Rio Grande do Sul. A elite local não assumia, não entendia isso dessa forma, justamente em função desse histórico problemático, assim, para o imaginário. Mas as elites do restante do país, em disputas, né, com a elite local, e daí eu falo do partido mesmo que estava no poder do governo do Rio Grande do Sul, que tinha seus representantes na capital, no Rio de Janeiro, que disputavam coisas com outros representantes de outras regiões, eles eram como que xingados de gaúchos nos seus debates, né? Então, para vocês verem aqui, trouxe 2 trechinhos de um grande historiador da literatura do começo do século XX, chamado Silvio Romero, que chama gaúcho de uma alma semi-bárbara do regime pastoril dessa vida à distância, ou de incultos, né? Ou seja, ele é um estigma que permanece ao longo do século XIX, chega no século XX, mas tem uma imposição de fora. E aí a questão é que no século XX, os nossos intelectuais locais assumem esse trabalho de romantização. É mais ou menos como se pensassem assim: bom, todos dizem que somos gaúchos, não tem mais como fugir disso. Então vamos disputar o que significa ser gaúcho. E eles vão entrar nessa disputa com a sua própria cabeça do que é gaúcho, né? Que é uma cabeça que tem a ver com o que é ser bom naquele tempo. Ser bom naquele tempo, evidentemente, aqui é ser um homem rico e branco. Né? E é um movimento extremamente nacionalista, e talvez eu passe uns 5 minutinhos, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que essa construção, essa ressignificação, né, ela é positivada também, porque ideologicamente os nossos letrados vão dizer que toda essa questão do contrabando, do banditismo social, que está registrado historicamente, ele existiu. Mas não é do gaúcho do Rio Grande do Sul, é do gaúcho da Argentina e do Uruguai. Né? Se valem da ideia de um gaúcho malo latino. O gaúcho histórico daqui, vejam que isso é ideológico, porque é construído depois. Né? O gaúcho histórico daqui é o rio-grandense. Esse gaúcho histórico rio-grandense não tem nada a ver com esse cara aqui. Esse é o Platino. Né? Isso aqui é uma revista do final do século XIX na Argentina, e ele o gaúcho é visto como gaúcho malo também, em muitas produções simbólicas lá na Argentina e no Uruguai, mas aí olha como é que aparece o gaúcho nessa mesma geração, então, republicana do começo do século XX, né? É um sujeito numa posição, aqui a gente está numa posição para uma guerra, né? Ou seja, tem uma coisa de belicosidade nele, aqui a gente tem uma coisa mais de heroísmo, né? E ligado com a relação com o trabalho também com o cavalo, a imagem do centauro, que eu falei para vocês, o que é o centauro? É aquela figura mítica, né, grega, meio homem, meio cavalo. Evidentemente com traços já embranquecidos, né, e esse é um monumento que está no centro de Porto Alegre, monumento a Júlio de Castilhos. Eu queria chamar a atenção, então, que aqui no Rio Grande do Sul se tem um processo, então, de construção e invenção dessas tradições, se separando do Uruguai e da Argentina. O nosso gaúcho é diferente, mas a gente copia o que os uruguaios e os argentinos estavam fazendo no mesmo momento. Né? Na virada do século XIX para o século XX, o Uruguai cria uma sociedade crioula, que é como um prenúncio do que a gente depois vai ter aqui como CTG na década de 1950. Isso gera muitos movimentos. E aqui eu trouxe para vocês, para a gente comparar 2 imagens desse período, né? Uma pintura de um artista modernista, o Pedro Figari, do Uruguai, que está também dentro desse projeto de criar uma ideia de nação para o Uruguai, né? Uma situação de campo, de gaúchos no campo, né? E aqui embaixo a gente tem a capa de um livro do Simões Lopes Neto, chamado Cancioneiro Guasca, que foi publicado em 1910, e aí eu fiz tem um close aqui, e vocês vão ver que a estrutura da imagem é muito parecida, né?
a gente tem o umbu, que é uma planta típica da região aí de Campanha, que servia de sombra, né, para os sujeitos que trabalhavam e andavam nessas regiões. E embaixo a gente tem uma cena artística, em cima dança, embaixo eles estão cantando, tocando viola, evidentemente, né. Aí vou pedir para vocês também um exercício de comparação e imaginação. O que a gente tem nessa imagem que a gente não tem nessa? É a mesma estrutura, assim, geral. O que a gente tem nessa que a gente não tem nessa? Tem cavalo aqui para começar, né? Então tem uma adesão mais forte essa coisa desse mito, porque isso tem também um apelo de heroísmo, né? Tem a gente começa a ter uma construção particular do nosso mito gaúcho. Mas principalmente aqui a gente tem mulher. Isso. Aqui a gente não tem, né? Então, esse contexto que eu estou falando para vocês, que é um contexto de embranquecimento, né, e nacionalização do mito gaúcho, também é um contexto muito conservador que exclui a mulher da participação desse novo imaginário. A gente tem uma sequência, né, nessa época de sociedades crioulas, não são crioulas, são sociedades gaúchas criadas aqui também, mas só homens participam, diferente da Argentina e do Uruguai, em que a gente tem mulheres participando também. Na década de 20, a gente vai ter um novo momento na criação desse mito. E é esse momento, a gente já tem um mito de um gaúcho que já está embranquecido, já está nacionalizado português e já está reforçado em qualidades viris. Na década de 20 e 30, ele vai ser farroupilizado. Para nobilitar ainda mais essa memória, essa imagem, se confundir a memória farroupilha com a memória do gaúcho. E se criar o que se chama de mito do gaúcho heróico. É isso que gera uma certa confusão e nos faz pensar que Bento Gonçalves era gaúcho ou não era gaúcho, etc. É um construto, né? E essa construção, já para finalizar, né, ela foi usada pelos CTGs dos anos 50 para construir os seus próprios ritos. Por isso, os ritos têm um fundamento conservador. Aí vocês vão me dizer, mas Juscelito, o CTG tem mulher, né? Teve essa inclusão. Mas essa inclusão, baseada no mito conservador, também necessitou uma nova mediação. Aquela mulher que aparece naquela figura remete a uma figura da mulher companheira do gaúcho, o malo, que é a China. O que é China numa região, né, como essa? É uma mulher que não é bem vista socialmente, né? Porque ela não casa, ela circula com esse gaúcho nessa região de fronteira, etc. E ela é definida em dicionários do final do século XIX como mulher de vida fácil. Então, pensem, então, criando o CTG, não vão chamar a mulher de China que vai entrar no CTG. Se cria um conceito novo, que é o de prenda. A prenda nunca foi usada no imaginário regional para falar de mulher, né? Então, prenda era um objeto de valor desse gaúcho histórico. Por isso que, quando eu falo em invenção de tradições, tem elementos realmente criados e outros retirados desse passado imaginário, mas que constroem uma nova coisa, né? E, bom, não estou aqui para dizer para vocês, vamos jogar os CTGs fora, né? Mas entender que, a partir dos anos 50 para cá, a gente celebra na Farroupilha um mito de um gaúcho farroupilha que exclui mulheres, né, platinos, negros e indígenas. E isso pode causar problemas e conflitos, né? Porque a memória ela tem uma questão de representatividade. Eu só vou mostrar para vocês duas imagens mesmo para fechar, né? Uma imagem da década de 50 da revista do Globo de Porto Alegre, que era muito importante, né? Na Semana Farroupilha, ainda era Ronda Crioula, com uma representação de quem é o gaúcho, né? Na verdade tem duas prendas, um gaúcho, todos brancos, né? Então é um reforço dessa branquitude gaúcha. Isso explica porque a gente tem, sim, um histórico no Rio Grande do Sul de intolerância racial, né, e religiosa, né, que repercutiu recentemente em questões de imigração. Então, o meu convite com essa reflexão é que a gente comece a historicizar, né, esse processo também, problematizar e tentar inventar de novo na escola, na sala de aula, repensar essa memória de uma forma que a gente abandone essas exclusões, né, e pense nessas outras tradições. Eu tenho certeza que o Guazelli e a Carla também vão
trazer mais elementos para isso. Agradeço a atenção de vocês, obrigado. Eu te agradeço muito, Joselito, foi muito bom, né? E depois da fala do Gazelli, a gente vai trazer um pouco mais das tuas experiências em sala de aula, discutindo essas questões com os teus alunos, né? E também, só para pegar o gancho daquele, que é a nossa referência aqui do seminário, que é a Casa do Bento, e que muita gente acredita que ela foi reconstruída tal e qual a original. E não é este o caso, esse é mais um caso de reinvenção, né? Que se passa a ideia de que aquele monumento que está ali, aquela edificação, era a Casa do Bento. Não era, né? Então, aquela ali é a Casa do Bento, dentro desse discurso atualizado dessa visão, né? Que tu apresentaste aí, dessa reconfiguração, né, do passado, essas reconfigurações que acabam, então, se materializando nesses monumentos. Uma casa, naquele estilo, é um monumento, é um estilo de vida, né? Simboliza um estilo de vida. E, muitas vezes, esses equipamentos culturais, eles efetivamente tomam para si, quase que com uma missão, né, também de desconstruir um pouco aquilo que eles estão contribuindo para edificar nessas memórias, né? Então, é necessário esse esforço de atualização, né? E reagindo às cristalizações, nesse caso, né? E esse é o trabalho dos professores com os seus alunos. Então, agora vamos passar para o Guazelli para ouvir mais uma intervenção brilhante. Obrigado. O brilhantismo fica por conta da Renata. Eu estou aqui estou numa situação que me é muito prazerosa. A Renata foi minha orientanda de mestrado, tivemos, né, longas conversas, algumas ideias assim que acabaram nunca saindo do papel, outras que foram para adiante. E ela escreveu, né, dos meus orientantes de mestrado, foi uma coisa muito rara, porque a Renata, escreveu um livro a partir da sua dissertação. Tal era a qualidade dela, e que justamente lida, né, com isso que o Joselito se referiu, que é o nome, para mim, um dos títulos mais bem pensados de livro, né, de Rio Grandense a Gaúcho, O Triunfo do Avesso. Esse Triunfo do Avesso até porque Triunfo era o lugar onde nasceu o Bento Gonçalves, dá para a gente imaginar uma porção de coisas, né, a partir dele. Então, é sempre uma satisfação. Eu já levo a Renata para minhas aulas, já tive em aulas que ela também, de alunos dela, mesmo. Te agradeço pelo convite. O Joselito foi meu aluno, né? Todo mundo foi meu aluno. Eu estou ficando. Vocês envelhecem muito rápido, né? Eu estou parado, estou quieto aqui, vocês estão progredindo. E o Joselito foi um brilhante aluno. O Joselito foi um aluno laureado do curso de História. É sempre bom que se diga, e trabalha atualmente numa área que me é muito cara, que é justamente essa fronteira entre história e literatura, em que a gente anda meio sobre um fio de navalha, porque os historiadores desconfiam da gente e o pessoal das letras desconfia mais ainda, mas eu acho que é muito, para mim, é muito, eu tenho muita satisfação em trabalhar com textos literários, porque, eu digo sempre, eu me formei por conta de livros que eu li na minha vida, né? A literatura que é a minha formadora. Eu li, digamos assim, 90% do que eu penso que eu sei, eu devo à literatura, né? Eu nasci numa casa que as pessoas liam bastante e eu fui ensinado a ler bastante. E dentre essas leituras, foi, já desde muito guri, a leitura gauchesca fez parte da minha vida. Até porque as coisas ligadas às tradições gaúchas também foram importantes na minha infância. Meu pai, apesar de ser, desde muitos anos, né, um membro do Partido Comunista Brasileiro, né, nunca perdeu, mesmo quando ele saiu do partido, nunca perdeu esse viés de ver a política, de ver a sociedade. Ele foi patrão do CTG, foi o segundo patrão do CTG Porteira do Rio Grande, lá de Vacaria. Ou seja, eu cresci também num meio em que a figura do gaúcho era cultuada, né? E, ao mesmo tempo, eu assistia, né, à presença desses trabalhadores, desses peões no campo, porque eu tinha tios, tinha parentes que eram fazendeiros,
Lá nos campos de cima da serra não se usa a palavra estância, mas, enfim, essas fazendas de criação de gado. Eu, com 5 anos, eu sabia andar a cavalo, enfim, eu saía para o campo com peões. Então, eu sabia um pouco, achava que sabia um pouco do que era ser um gaúcho no campo e do que era festejar o gaúcho num CTG. Até porque as pessoas não chamavam alguém de gaúcho se não tivesse qualidades, né, que permitissem que ele assim fosse chamado. O Santiago, que é um sujeito muito engraçado, que conhece muito Santiago, o cartunista, e que leva o nome da cidade da minha mãe, Santiago, ele conta de um conhecido dele, um Livramento, que é chamado O Seu Gaúcho. Imagina alguém de Santana do Livramento ser chamado O Seu Gaúcho, que tal não é. E o Lívio Dutra contou, uma vez que ele esteve lá em casa, de um tio que era o tio Campeiro, e que perguntava para o tio Campeiro: onde é que andou o tio Campeiro? Em cima do cavalo, embaixo com um chapéu. Uma bela definição do que é gaúcho, né? Quase como aquela da Salamanca do Geral, depois a gente pode falar. Mas, enfim, então eu tive esse convívio, então nunca tive nenhum tipo de preconceito de lidar com tradicionalistas. Eu nunca, sem perder, digamos assim, o meu viés de historiador e de crítico, enfim, do crítico de apontar os mitos, tentar desconstruir os mitos, como o Joselito falou. Mas eu sei conversar com o pessoal do CTG, eu frequentei, né, sempre nas comemorações farroupilhas eu fui chamado para falar, eu tive lado a lado com o Nico Fagundes, né, com o Manuelito Savariz, com outros tantas figuras que são importantes no MTG, no CTGs também, mais especificamente. E são conversas possíveis, porque eles falam uma coisa que é diferente da minha. Eles não têm obrigações as que eu tenho. As que nós temos são umas e as deles são outras. Como diria o filósofo Dario Maravilha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Bom, então a gente pode pensar, por exemplo, em todas essas coisas do gaúcho e que estão presentes na nossa cultura regional de uma forma muito forte. E talvez seja mais interessante pensar atualmente em ver por que existe isso do que propriamente fazer. Acho que nós já passamos um tanto da etapa de dizer, olha, aqui tem um mito, isso aqui foi inventado. Acho que nós temos que trazer esse tipo ainda esse tipo de denúncia, mas quem sabe agora pensar um pouquinho mais adiante, por quê? Por que isso serve? A quem serve? Uma estatística que foi feita não faz muito tempo, que do acampamento Farroupilha, 80% das pessoas são bancárias ou que trabalham no comércio. Ou seja, de gaúcho elas não têm nada, mas elas escolhem passar um mês inteiro de setembro num lugar horrível, né, onde só tem chuva e barro, e é o mês de férias. É o mês de férias. Então, alguma coisa deve explicar isso. O Lívio Dutra, que faz a imagem do gaúcho e usou muito bem essa imagem, quando foi candidato a governador, né, o galo missioneiro, ele usou muito bem isso, ele se presta muito bem para isso. Ele é urbano, ele nasceu na Bossoroca, mas era um lugar, era uma cidade, ele nunca morou no campo. Ele estudou num colégio de padres ingleses, ele aprendeu inglês, sei lá, com 5, 6 anos, e depois ele foi bancário. Não tem nada mais urbano do que ser bancário, mas ele consegue colocar-se como um representante, como um gaúcho. Coisa que fez o Getúlio Vargas brilhantemente, sendo ele um grande estanceiro. Trabalhadores do Brasil, todo mundo acreditava. E o Getúlio Vargas teve naquela foto, né, que foi uma sacada brilhante do jornalista Samuel Weiler, uma foto dele de bombacha e bota sentado numa rede. É o bom velhinho que está esperando para voltar. Ele não foi morar num palácio com torneiras de ouro em Miami. Ele sequer foi para o exterior, o único lugar exterior que ele conhecia era Buenos Aires. Então, isso é uma imagem que é importante, que ela cala a fundo. Então, ver por que o Brizola, né, o Brizola tinha um linguajar que também atendia a isso. O Brizola não era um gaúcho. O que ele tinha mais parecido com um gaúcho é que o pai dele morreu na Revolução de 30, mas fora isso, ele não tinha nenhuma Revolução de 30, na Revolução de 23, mas fora isso ele não tinha nada de gaúcho, de formação. Mas ele passava por... Então, isso funciona do ponto de vista identitário? Sim, funciona.
E talvez seja isso, seja importante a gente tentar mapear por que essas coisas acontecem. Eu uma vez perguntei em sala de aula, foi chamado numa escola, e perguntei quem é gaúcho. Depois eu repeti isso numa turma lá na URGS. Quem é gaúcho? Todo mundo levantou a mão. Ou quase todo mundo, devia ter algum carioca, mineiro, não me lembro. Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, uma pergunta muito simples, qual é o lado de montar? Pânico na sala, olha, só tem 2 lados, ainda disse, só tem 2 lados. 50% de chance. Como o mundo é um mundo controlado pelos destros, né, um mundo que persegue nós, os canhotos, as pessoas disseram, resolveram falar, é o lado direito. Não, o lado direito é o lado de laçar, o lado esquerdo é o lado de montar, porque justamente se boleia a perna direita para montar. Mas então, as pessoas sequer sabem o que é o lado de montar e o lado de laçar. Talvez alguém confunda burro com cavalo, confunda ovelha com cabrita, mas existe essa ideia de, bom, sou gaúcho. Então, ele é uma ideia que até agora é uma ideia vencedora. Sem dúvida nenhuma, ela permite isso. Então, nós temos que voltar. Eu acho que essas questões que foram levantadas agora no final são extremamente importantes. Hoje eu estava falando, eu estou com uma disciplina chamada História da Cultura Latino-Americana, e estava vendo justamente a questão da presença negra, né, como é que ela se deu na sociedade colonial, e me centrei no Prata, porque o Prata, enfim, tem aquela coisa de serem Argentina e Uruguai serem países brancos, assim como o Rio Grande do Sul seria o Estado branco, e tem uma cultura negra de afrodescendentes e até de escravos que eram trazidos da África, extremamente importante. Extremamente importante. O Joselito mostrou duas cenas do Debré, que é daquele tropeiro, chama-se, acho que o nome do quadro é Negro Conduzindo Tropas no Rio Grande do Sul. E tem aquela outra deles, né, fainando gado, né, que estão desgarronhando e estão coreando umas vezes, e eu mostrei para eles imagens iguais tomadas, feitas lá na Argentina, de gravuras, enfim. Quer dizer, essas atividades, elas eram, e com negros participando, essas atividades, elas eram, existiam esses negros trabalhando como núcleo duro dos trabalhadores das estâncias. A Ellen provou isso aqui para as nossas, mas já tinha sido feito isso na Argentina e no Uruguai. E a pergunta era essa, como é que pode haver escravos na campanha se eles têm que estar a cavalo e eles têm que estar armados? Então eles vão fugir. E eles fugiam. A primeira dissertação que eu orientei, que é do Sunei Petiza, era sobre fugas de escravos. Mas a maioria não fugia, a maioria ficava. Então, são situações que são complexas. Como é que era uma escravidão numa área pastoril? Como é que um escravo, por exemplo, de uma instância, podia mandar em homens livres, que eram contratados, conchavados, às vezes, para alguma atividade extra, montar uma tropa, uma marcação, uma coisa assim. Então, são coisas que são negadas por esse gaúcho construído como um branco, como um português. Creio que isso não é bem assim na construção do gaúcho, mesmo literária, mesmo romântica, na Argentina e no Uruguai. É um outro assunto. Tá? Até porque foi recuperado isso, por exemplo, essa imagem do gaúcho foi recuperada nos anos 70 para o que a gente chama de canção de protesto. Na verdade, no Uruguai chama canção de propuesta, e na Argentina, nueva canción. Eles recuperaram a figura do gaúcho como aquele que resistiu, que lutou, enfim, que não queria a civilização, que a civilização esmagou, mais ou menos trazer de volta aquelas ideias do Martim Fierro, o homem que resistiu e tudo mais. Mas nós eliminamos isso. Eu iria mais longe, assim. Quer dizer, o gaúcho, o histórico, ele é resultado não apenas de uma mestiçagem, mas de uma violência sexual, né, ele é produto de estupros feitos por brancos, soldados brancos, sejam eles portugueses ou espanhóis, contra as chinas guaranis que ficaram viúvas aqui, entre aspas, perderam os homens que foram dizimados pelas guerras guaraníticas. Assim como as escravas que viviam nas senzalas, nas estâncias, etc. Então, esse mestiço ele é negado e por trás disso existem essas razões que, na minha opinião, são de natureza ideológica, política também, porque nós temos que
teríamos que aceitar um passado que não é um passado honroso, que não é um passado grandioso, que não é um passado que nobilite, digamos assim, a nossa existência atual como herdeiros dessa tradição toda. Então, indígenas, negros têm o trabalho pouco me lembro do título, mas enfim, mas tem o trabalho provando que o Rio Grande, a província do Rio Grande em 1800, era a terceira província na importação de escravos. Perdia para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Quer dizer, olha, isso dá uma dimensão. E aí, uma outra coisa, porque eu me perguntava, eu e a Helga Piccolo, nas nossas conversas, a gente se perguntava, de onde é que vieram os lanceiros negros? Eu digo, Helga, eu não sei, eles têm que vir de algum lugar onde eles aprenderam a montar. Não tinha escola de equitação naquele tempo. As pessoas aprendiam a andar quando eram pequenos. Então, eles estão nas estâncias. Mas eu não sei de onde é que eles vêm. Aí aparece, a Ellen mostra que tem os trabalhadores negros nas estâncias, né? Isso aparece, engraçado não, mas é próprio, né? Aparece antes na literatura do que nos estudos históricos, né? A presença do negro na estância, mas e eles aparecem como um núcleo duro dos trabalhadores. Olha, os trabalhadores são negros. E quando se fazem os inventários, ela lidou com isso, os preços daqueles que eram domadores, daqueles que eram capatazes, daqueles que eram mais diferenciados, eram mais altos. Quer dizer, então, eles exerciam funções, digamos, diferenciadas dentro de uma atividade pastoril. Né? Bem, então eles estão lá. Mas como é que eles estão lá se os escravos são adultos? Né? Normalmente os escravos, a idade produtiva do escravo é dos 18 aos 30 e poucos anos, enfim. Eram os escravos que eram preferidos. Aí também alguém pesquisa e vai descobrir que os escravos trazidos para o Rio Grande do Sul eram pequenos plantéis de guris. Guris. 9, 10, 11 anos, 8, 7. E eles iam para as estâncias para aprender a montar. Se eles não fossem pequenos, não aprenderiam a montar. Alguém disse, não, eles eram pequenos porque era mais fácil de cuidar. Não, por favor, eu fui pequeno e sei que é muito difícil de cuidar, muito mais difícil de cuidar de um guri do que cuidar de uma pessoa adulta, né? Eu, quando era pequeno, se eu queria me esconder, ninguém me achava. Podia ficar dias desaparecido. Então, a ideia de que era que seriam mais frágeis e por isso eram trazidos, ela não pega. Então, eu não sei se dá para fazer um acompanhamento assim, olha, a gente vai descobrindo retrogradamente coisas que vão explicando o que parecia ser um pequeno, entre aspas, mistério. Né? Por que há lanceiros negros? Bom, há lanceiros negros porque existem peões negros. Por que há peões negros? Há peões negros porque eles são trazidos para as estâncias, não são diretamente, não são sempre para charqueados. E eles são pequenos porque eles têm que aprender a montar. E nós temos cavalarias, né, de negros por todo o Rio da Prata. Por todo o Rio da Prata. Eles andaram com São Martim, eles andaram com o Roças. O Roças ele foi muito criticado porque ele era rodeado por uma população de negros, uma plebe urbana que havia em Buenos Aires. Bem, mas assim, eu não quero me estender nem divagar muito, mas uma vez eu falei em algum CTG, alguma comemoração, disse, olha, a Revolução Farroupilha, ela não foi revolução, ela não foi feita por gaúchos, ela não foi abolicionista, ela não foi liberal, mais liberal, e ela não foi republicana, necessariamente. Ela se constituiu por questões que são históricas, que têm a ver com as influências platinas e tudo mais, mas o Bento Gonçalves era monarquista. O próprio Nico Fagundes me disse que o neto seria monarquista. Eu não sei, nunca li nada a respeito. Tá? Me disse que até o general Antônio Souza Neto seria monarquista, o que proclamou a República Rio-Grandense. O que eu sei é que o republicano mais extremado era o Luiz Alves de Lima e Silva. O Lima e Silva, da rua Lima e Silva, que não se confunda com o Duque de Caxias, que, na verdade, era sobrinho dele. E ele foi mandado do Rio de Janeiro, muito jovem, para cá, creio eu, para ser, olha, manda esse guri para longe, que ele está incomodando, ele é um republicano e é filho de um dos regentes, ele tem que ir embora. Esse era o republicano mais extremado. Esse escreve por Roça dizendo, nós, os federalistas rio-grandenses, lutando contra os selvagens unitários do Império. Quer dizer, ele usa a linguagem do federalismo argentino mais feroz para justificar a sua guerra. Esse era republicano.
Mas quem é que vai dizer que é o Lima e Silva ou a cabeça republicana mais radicalizada? Ou o Mariano de Matos, e esse sim era abolicionista, porque ele próprio era negro, né? Ele estava aqui numa condição em que se exigia isso. Eu não quero também ser anacrônico, porque as pessoas, nesse tempo, elas eram escravistas, elas tinham escravos e por todo o continente, né? O Uruguai só foi abolir a escravidão em 42, né? Então, em outros países também demoraram bastante, né? Os Estados Unidos precisou de uma guerra civil, né? Então, não vamos também usar uma linguagem atual para nos referirmos ao passado. É o que o Novaes fala, repetindo sempre o Luciano Febre, né? O anacronismo seria o pior defeito do historiador, não sei se é o pior, mas enfim, mas é sério. Mas, de qualquer maneira, nós temos que descolar isso, né? A Guerra dos Farrapos foi uma coisa, mas ela foi criada como um mito fundador. Alguém mal compara com a Revolução Francesa, que é o mito fundador do país. Então, aí se negam outras tantas coisas, se negam até as próprias contradições. E se recriam coisas que não chegam perto do que se examina nos estudos históricos. O Bento Gonçalves não era um bom comandante, ele nunca se destacou como um grande comandante militar. O Duque de Caxias também não era um grande comandante militar. O Rivera também não era um grande comandante militar. O Urquiza também não era um grande comandante militar. O que eles eram? Eles eram excelentes políticos. Eles sabiam fazer a política, eles dominavam a política da região. O Bento Gonçalves desenvolveu desenvolveu todas as possibilidades de acordos com províncias, com mais de uma província, com o Estado Oriental do Uruguai, com o Paraguai. Eles dominavam, sabiam, tinham controle do que é que uns do que os outros estavam fazendo. E as alianças só não prosperaram por problemas que também são limites, né, que essas pessoas tinham em relação a poder e tudo mais. Mas eles não eram comandantes militares maravilhosos. O grande comandante militar eram os Caramurus, né? Era o Bento Manuel Ribeiro. Esse teve na Salamanca do Geral, portanto, é um nome que a gente tem que comemorar, afinal de contas, ele teve lá com a Teinaguá. Nós não vamos falar mal do homem que teve com a Teinaguá, mas, em todo caso, ele era um grande comandante militar. Tá? E o Morim também era um grande comandante militar, mas eles não faziam parte do circuito farroupilha. O Neto era um desastre. O Neto perdeu 2.000 cavalos, né, quando ele foi trazer do Uruguai. E o Bento Gonçalves, acho que o Canabaro se mostrou um comandante competente, capaz de sobreviver ao final da guerra e tudo mais, mas não houve nenhum combate heróico, né? Olha, o sangue derramado dos farrapos, o vermelho simboliza o sangue derramado dos farrapos. Os farrapos não derramaram sangue nenhum. A guerra assim que teve, a guerra civil que teve um número enorme de mortes foi a Revolução de 93. Os farrapos teve um massacre de porongos encomendado. Ali talvez seja o combate onde tem o maior número de mortos. Mas Seival, né, Fanfa, todos esses nunca aconteceram massacres. Até porque tinha que ser preservada a elite regional para as lutas futuras no Rio da Prata, etc. Então, esse heroísmo ele é absolutamente discutível, né? Aliás, heroísmo em geral são absolutamente discutíveis, mas esse ele não avança, ele não se cria. Tá? Sequer ele fica de pé. Mas é dado como o mito de criador dessa nossa identidade, que deixou de ser rio-grandense e passou a ser gaúcho, mesmo que não se saiba qual é o lado de Montar e qual é o lado de Laçã. Mesmo que não se saiba que o gaúcho era bandido, que o gaúcho era perseguido, que se alguém chamasse o Bento Gonçalves de gaúcho, ou pegava uma cana, ou, quem sabe, levava um tiro bem no meio da testa. E aí eu acentuo, eu lidei com muitos documentos, né, para fazer minha tese, com uma quantidade imensa de documentos. Eu devo ter lido 2.500, 3.000 documentos, eu tenho todos eles fichados, todos eles anotados, os que dizem alguma coisa, os que não dizem nada. Não há em nenhum deles a palavra gaúcho. Não há a palavra gaúcho. Se usa para auto-referir-se cidadão, republicano, piratiniense, rio-grandense, e não aparece nunca a palavra gaúcho. Sequer é citada para os outros. Nós vamos procurar os gaúchos aqui para fazer uma remonta. Não aparece nada. Bem, eu teria
uma infinidade de coisas para falar, mas eu queria pegar esse aspecto, né? E só para arrematar e puxando um pouco, quem sabe provocando um pouco o Joselito, que trabalha com o tema. A história não mostra na China, a história não mostra o negro, a história não mostra o Guarani. Mas o Simões Lopes Neto mostra nas lendas. Ele faz o Negrinho do Pastoreio, que é um negro que trabalha na pecuária, que monta o principal bem do patrão, que é o cavalo baio, e depois tem que cuidar da tropilha de 30 tordilhos negros, que é um pelo raríssimo tordilho negro, quer dizer, é um luxo, né, ter uma tropilha. E ele faz isso. Então, olha, o negro está aqui. Ele está aqui numa estância, um senhor muito malvado, e ele vira um santo. Ele é um santo popular. O Cepé tem o lunar de Cepé, que eu acho maravilhoso, que ele diz que recolheu isso. Ele é tão bem construído que eu duvido muito que ele tenha, que ele disse que era uma charrua centenária, não sei o que, mas enfim. Mas ele é uma das coisas mais bonitas que se escreveu, né, sobre as missões, é aquele poema, né, o Lunar de Cepé. O Lunar de Cepé, então está lá. Ele homenageando um missioneiro que lutou contra os portugueses, lutou contra os espanhóis. E nós temos sim a mulher, né? E não é a prenda, né? Não é a prenda. A Anhangá não tomou tenência que tem agora a mulher. Aí essa é uma mulher pecadora, uma mulher que vai fazer amor dentro da igreja, que vai tomar o vinho satânico no próprio cálice da igreja, né? Lá de São Miguel. Então, eu penso que talvez a gente... quem trabalha, quem escreve, tem uma sensibilidade que nós não temos, eu pelo menos não tenho, né? Não me atrevo a escrever porque reconheço a falta de talento, então não sei fazer história, tá? Mas esses que escrevem, eles podem mostrar coisas que a gente vai perceber. Eu li tantas vezes o Simões Lopes Neto para me perceber disso que sempre eu acho que a gente pode voltar à literatura, voltar ao Martim Fierro, voltar, enfim, à gauchesca. A gauchesca ela é muito original, e ela se mostrou muito competente na definição, digamos, na formação desses mitos. Falei demais, Renata, então te peço já desculpa antecipadamente, também ao Joselito, e paro por aqui. A gente não tem como... te desculpar pela excelente aula, não dá para fazer isso. Mas, enfim, né, eu acho que é isso que esses diálogos eles têm mostrado, quer dizer, a riqueza de informações que a gente tem a oferecer a partir dessas amostras, né, que cada um de vocês, com um manancial enorme das pesquisas que tem realizado, mostraram um fragmento, né, delas aqui. Agora sim, agora os professores em contato com isso vão retornar, vai haver um questionário a eles, em que eles vão poder perguntar, gostaria de ouvir mais sobre tal coisa, e aí a gente eventualmente vai recorrer novamente a vocês, daí com uma demanda específica dos professores nesse sentido, mas antes disso, eu acho que é muito importante abrir um pouquinho da brecha, porque eu gostaria muito mesmo de ouvir essa experiência do Joselito com esse trabalho do patrimônio junto aos alunos dele. Eu sei que não vai ser uma explicação exaustiva, mas, assim, qual foi a tua percepção como professor trabalhando esse tema junto aos alunos, Joselito? Que modificações no aprendizado tu percebeste nesse sentido? Essa é a minha inquietação, assim, minha curiosidade. Uhum. Esse trabalho que a Carla fala é a minha pesquisa de estágio probatório quando eu fiz o concurso para professor do Colégio de Aplicação. Eu tinha feito uma dissertação sobre a invenção das tradições gaúchas, essa segunda, né, que formaliza os ritos Inventa-Aprenda, a partir da atuação do Barbosa Lessa, que foi um dos principais, né, mentores e criadores do movimento tradicionalista, junto com o Paixão Cortes, mais um grupo. Essa dissertação virou um livro hoje, que é o Centauro e a Pena, Barbosa Lessa, Invenção das Tradições Gaúchas, vocês acho que encontram ainda pela internet. E, enfim, eu cheguei na aplicação e eu me perguntava muito como trazer isso para a sala de aula, como didatizar, e eu não tinha respostas, então eu pensei, vou fazer uma pesquisa para pensar em respostas possíveis, né? Vou testar.
né, já que a gente tem esse espaço, a aplicação é uma escola laboratório também, que discute currículo e tal, e eu não fiz isso na aula de história, mas a gente tem um currículo tão diverso e interessante que a gente pode dar disciplina eletiva para os estudantes de educação básica, como se faz na faculdade, e eu ofereci para o fundamental e para o médio para discutir essas questões. E evidentemente que eu já sabia das exclusões, que foi o que eu reforcei aqui nessa fala, né? Eu explorei outras coisas, tentei dar respostas para as perguntas que o Guazelli apresentou também, do porquê isso, porquê se construiu, qual o sentido disso. Depois, na tese, eu dei outras respostas também, ampliei um pouquinho disso, mas levei, então, essa perspectiva, né, de a gente tem determinadas coisas cristalizadas que excluem determinados grupos e que celebram outros grupos. E isso é um pressuposto nosso, isso acontece na sala de aula. E aí eu fui pensar, fazer diagnóstico com as crianças, e eu percebi que no ensino médio é muito mais forte, no ensino fundamental não. No ensino fundamental eles estão muito mais abertos, eles estão muito mais curiosos e eles têm as coisas menos cristalizadas. Então isso exige um trabalho um pouco diferente, tanto que o meu trabalho com fundamental acabou sendo também de entender a história da região, dentro de uma perspectiva que não fosse contada pela elite branca estancieira somente, né? Inclusive pensando nessas relações do Rio Grande do Sul com o Prata, né? Então eu consegui fazer uma parceria com a professora de espanhol deles e a gente discutiu Martim Fierro, né? Isso foi muito legal, né? Essas possibilidades de integrar, por exemplo. Mas no ensino médio, isso era muito mais forte. E por quê? Porque a nossa concorrência como professor é enorme. A gente concorre com todos esses discursos públicos que vêm da mídia, vêm do discurso oficial do Estado, celebrando, enfim, e aí tem uma certa resistência, né? Então a questão é como é que a gente não ofende a sensibilidade das pessoas, mas mostra que a realidade é mais complexa e que em alguns pontos ela é problemática, né? E aí eu testei muita coisa com eles, mas eu pensei, a memória tem que ir para a sala de aula, e aí eles têm que sair da escola. Então uma das coisas mais interessantes que eu fiz foi caminhar pela estatuária, fazer uma saída de campo com eles. A gente comparou o Gaúcho Oriental, que está na Redenção, hoje está no centro da Redenção, mas por muito tempo ele ficou escondido, atrás, ali no cantinho, que tem árvores, num bosque, atrás daquele viaduto ali do lado da Faculdade de Medicina, ou seja, bem escondido. Isso é representativo também do fato de que a gente quis criar um mito positivo para a gente, escondendo esse passado de latino, indistinto, né? É o gaúcho oriental é o uruguaio, né? O nosso é o outro. O nosso é o gaúcho do laçador, né? Que é outra figura. Assim como é o gaúcho que está lá representado nessa estátua que eu mostrei para vocês, né? E do Monumento a Júlio de Castilhos. Então, uma coisa legal é ler essas coisas. Ler, isso é fonte também. Assim como a gente leva para a sala de aula documento, texto, vamos levar, né, os estudantes para esses espaços e problematizar esses espaços. Então, eu dei questionários para eles e vão pensar. Onde é que está aparecendo mulher? Onde é que está aparecendo negro? Não está aparecendo. Aí, quando está aparecendo, como é que é? Aparece lá no centro de Porto Alegre, mas é uma mulher que é simbólica da República, né? É uma coisa, né, que não tem carne, não é uma mulher viva, não é uma pessoa. Então, é isso, e talvez, acho que essa é uma experiência que talvez vocês possam reproduzir, né, nesse espaço, né? Problematizar, circular, se apropriar dele e lançar perguntas e não dar a resposta pronta, né? Construir dúvidas também com os estudantes e, a partir disso, construir respostas juntos na sala de aula. Eu acho que eu consegui fazer isso, acho que foi bem legal. Que bom, Juscelita. Eu adoraria. Acho que depois a gente vai dar como referência aquele teu artigo para que os professores possam procurar esse subsídio. Lá está bem o passo a passo desse projeto desenvolvido, é maravilhoso. Mas só pegando o gancho disso que tu falou da estatuária e passando um pouquinho a bola para o Guazelli, só para comentar, né, Guazelli, dessa coisa da leitura, né, desses referentes, os dois gaúchos, né, que estão ali representando essa identidade cristalizada, estão a pé, né? Sim. Então, essa é uma questão interessante de se notar na ausência, não acha?
Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque a gente está falando aqui em texto, em literatura, sala de aula, etc. Houve, a partir dos anos 30, isso quer dizer, é construtor de identidade nacional no Brasil, na Argentina, em vários lugares, o aparecimento e a difusão do rádio, né? E o rádio tem uma função muito grande, né, para a população do campo, né? Aqueles avisos ao interior, aquelas coisas que eram engraçadíssimas, aqueles recados e tal, mas o rádio sempre esteve presente. Então, o rádio, ele recolhe, vamos pensar assim, um autor, ou pode ser um escritor, pode ser um músico, ele traz, digamos assim, dessa população de gaúchos, ou população rural, ele traz coisas e daí ele constrói, faz poemas, faz livros, faz música. Isso é devolvido pelo rádio para aquela população que vai receber e vai, de alguma maneira, simular aquilo que ele recebeu. Então, aquele gaúcho que no momento não tem dinheiro para comprar uma bota, porque é muito caro, não tem dinheiro para comprar uma raça de moeda, porque é mais caro ainda, né, um lenço de seda, ele trabalha, né, ou de pé descalço, antes com alpargata, agora com uma sandália havaiana, que é o melhor calçado que se inventou na Terra, tá? Então serve também para trabalhar no campo, uma calça remangada, normalmente muito velha, muito remendada, uma camiseta comum, assim, um boné invariavelmente escrito Adubos Trevo, tá? E isso é a roupa do gaúcho que ele está trabalhando, o dia a dia dele ele anda assim. Agora, ele tem a roupa que ele chamava-se traje gaúcho, hoje se chama pilcha, mas ele tem essa roupa guardada em casa para a festa, para o desfile, ela está lá, mas ele não usa isso no ambiente de trabalho. Então, eu acho interessante assim, a invenção da tradição e a devolução dessa tradição inventada e a aceitação por aquele público que, afinal de contas, já não participa mais disso no seu cotidiano, né? E também a historicidade, vamos dizer assim, a Joana Bozak, ela trabalha com moda, tá? Ela está trabalhando atualmente com modas no século XIX, etc. Tá? Então, a moda que teve as roupas masculinas e femininas e as transformações no século XIX, do século XIX para o século XX, a gente não presta atenção, e os escritores prestavam, né? Simões Lopes tem lá, a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, a bombacha, o xiripá, a moda, o uso campeiro. Quer dizer, a bombacha, em algum momento, foi uma coisa que, olha, quem é que vai usar isso? É uma invenção, nós não queremos uma coisa dessa. A bota essa, que se usa também, é uma coisa de gente rica, né? Bota de potro ninguém usa mais, né? Eu nunca vi, pelo menos nunca vi usarem no campo. Então, eu penso que, assim, como construir as imagens, como fazer, né? O que buscar delas, né? Eu acho que é muito esse caminho que o Juscelito mostrou, só que ele dá muito trabalho. Tá? A gente sabe que isso dá muito trabalho. Mas o nosso papel é ter muito trabalho. Né? O nosso papel é sair e fazer as pessoas descobrirem essas coisas todas. Tá? Então, eu tenho trabalhado, por exemplo, mesmo na universidade, eu tenho feito umas coisas que alguém há de me chamar de qualquer, sei lá do que me chamam por aí, mas assim, quando eu voltei a dar aula de História da América, eu fiz grupos de alunos, o trabalho tinha que ser só em grupo, tá? E eles tinham que ler um livro de literatura contemporânea latino-americana, isso era sorteado, né? Tinha que dar conta disso, ler um livro e dar conta, apresentar o livro, e escrever um livro de História da América. Tá? Então, fazer com que as pessoas também puxem, tirem de si, não, mas os alunos hoje não são como de antigamente. Não, nós antigamente, nós víamos todas as aulas, nós não faltávamos aula nenhuma, estudávamos para os seminários. Bom, então, o nosso tempo era sempre melhor porque nós éramos mais jovens, isso sim, né? Por conta disso. Então, não, nós não podemos dar essas coisas porque os alunos não fazem, os alunos não leem, os alunos não sei o quê. E não é verdade. Então, se a gente puxá-los, eles virão, eles responderão aos estímulos. Eu acho que isso aí é precioso. E eu concordo, as crianças pequenas, elas são muito mais permeáveis, elas têm uma sensibilidade muito maior, né? É aquela criança da piada, né? Pai, quem é aquele ali? O General Osório. Pai, quem é que está montado no General Osório? Claro, a criança brigou, foi o cavalo, não foi o homem, né? Para ela, a diferença era o cavalo. Ou as visitas lá no museu. O que tu gostou mais? A bota do gigante. A bota do gigante é 100%. Não tem nenhuma criança que veja, sei lá, a cama do Júlio de Castilhos, que eles se lembram da bota do gigante.
Tá? A Renata acho que deve ter visto isso, né? Vocês que lidam com crianças, mas os relatos que eu tenho são assim. Então, eu acho, eu tenho essa falta na minha formação, que é lidar com crianças. Eu acho que deve ser uma coisa espetacular trabalhar com crianças e com adolescentes que são. Adolescentes, além disso, são gente muito difícil. Né? Então, a gente tem que ainda fazer voltas e contravoltas, porque eles têm resistências, têm outras coisas. Mas eu acho um trabalho maravilhoso. Lidar com imagens, lidar com gravuras. Eu invejo quem trabalha bem com isso. Então, me resta aqui agradecer a vocês, né, esse privilégio de ter ouvido, trocado essas ideias com vocês, esse diálogo maravilhoso que eu espero que se estenda, que reverbere nos professores. Essa dificuldade que o Guazelli alude, ela é um fato, o Joselito sabe disso, eu também sei, mas se os professores tivessem... parassem os seus trabalhos por causa dos trabalhos que eles têm para planejar as suas atividades, nós não teríamos professores, né? Nós justamente fazemos isso como um desafio e como aqueles ares novos que vêm para fazer o nosso trabalho ter algum sentido, e as devoluções que os alunos trazem são muito boas. Eu fiquei lendo o artigo do Joselito, imaginando que aquilo ali devia ter dado muito pano para manga legal, porque tem muito retorno interessante do alunado. Quando se faz projeto educativo nos museus, o retorno já é muito grande, e quando se tem a oportunidade de desenvolver um projeto dessa magnitude, com essa extensão, com esse tempo que o Joselito teve, então o retorno é ainda maior, e dá vontade da gente continuar aí cada vez mais, pena que às vezes as nossas atividades não deixam, né? Mas, enfim, eu espero que sirva de inspiração aos professores, esse trabalho e essas falas de vocês, e que eles nos demandem mais, e que eles peçam que a gente traga mais insumos para melhorar o trabalho deles, e eu quero muito agradecer novamente a participação de vocês. Ao dispor. Não precisar, sempre ao dispor. Obrigado.